Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai fazer o nosso fechamento semanal aqui, né? E o que a gente precisa entender antes de ir diretão pro gráfico? O mundo acabou de entrar em um novo conflito, certo? Depois dos recentes acontecimentos da invasão que aconteceu a Israel pelo grupo Hamas, né? Eu não vou entrar aqui no cunho ideológico, né? Na verdade eu vou defender, para mim aquilo foi terrorismo puro. E obviamente eu me sensibilizo com as pessoas inocentes de Israel. E o que acontece? Já que nós entramos nesse conflito, a primeira coisa que eu começo, né, o nosso fechamento semanal dizendo é que tudo a partir de agora, até que haja uma confirmação do que vai acontecer em relação a este conflito, é uma especulação muito mais séria. Ou seja, se nós já trabalhamos com uma especulação nesse momento, a gente acaba trabalhando com um cenário de ainda mais incerteza. Por quê? Entenda que quando nós tratamos de um conflito armado entre países, principalmente esses que já são países antigos nessa guerra, haja vista que nós precisamos entender os pormenores disso. Então, o que eu estou querendo dizer, indo direto ao ponto? É uma guerra que envolve dinheiro, é uma guerra que envolve países aliados, né? Os Estados Unidos já enviou 8 bilhões, se não me engano, de ajuda. E aí está tendo, nesse exato momento, um ataque também a um porto onde tem soldados noruegueses. Então Noruega pode entrar também nessa guerra, haja vista que seus soldados foram feridos. Tem toda a apuração de como começou o ataque, que foi dentro de um evento onde tinha gente do mundo inteiro, né? A gente soube aí da alemã que foi arrastada, infelizmente. Então, quer dizer, a gente não sabe quantos países irão entrar nessa guerra e quantos países vão se sensibilizar tanto com Israel, quanto também os países aliados do Oriente Médio que podem ficar contra Israel. E tudo isso envolve dinheiro, tudo isso envolve militares, tudo isso atrasa a economia, tudo isso causa um rombo financeiro gigantesco. E esse rombo vai chegar até nós, sim. Nós não sabemos ainda se leve, né, com a alta do dólar amanhã, ou se algo muito mais impactante, como problemas de commodity a nível mundial. A gente não sabe ainda o quanto que isso vai atrapalhar o nosso cenário macroeconômico mundial. Ao longo dessa semana a gente vai ter algumas pistas, mas antes da gente ir diretão para o gráfico, eu preciso que vocês entendam esse ponto pormenor aqui. Por quê? O Bitcoin é hoje um dos top 3 ativos de maior risco-retorno do mercado. Então, a primeira coisa que vai sangrar em um cenário de incerteza global é o Bitcoin. Porque o risco-retorno dele vai ser alto, sim, mas em compensação, o risco vai ser alto, não só o retorno. Então, se você pode adquirir Bitcoin a 15 mil para vender a 250 mil, o inverso também é verdadeiro. Assim como teve gente que adquiriu em 69 mil e amargou ver o capital descer até 15. Então, se o risco-retorno é alto, significa que ele sofre mais influência externa. E nesse momento, influência externa é a pauta principal do mundo. Feito esse briefing, vamos diretão pro gráfico. Olhando o nosso fechamento semanal, a gente fechou com um doji, certo? Esse doji não é interessante pra gente, né? Não é interessante porque ele significa que aconteceu uma equalização de preço. Então vamos pensar aqui que durante 7 dias o preço subiu, depois ele desceu, depois ele subiu, depois ele desceu, depois ele subiu, depois ele desceu e ele no fim terminou no mesmo lugar que iniciou. Quem ganhou a briga? Ninguém. Diferente disso aqui, que você entende que um touro ganhou a briga, então você está apto a querer comprar. Aqui você não sabe quem ganhou a briga. Então acho que é a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente olha um doji, certo? Só que nesse cenário, o gráfico ele está montando o que pode ser um topo descendente. Como é que a gente sabe que pelo menos pode ser um topo descendente? No momento que você tem dois topos que se ligam. Só que tem uma situação ainda pior. Se você ligar os topos anteriores, isso aqui pode ser um falso rompimento. Por quê? A gente já tinha a formação de um segundo topo nessa região aqui. Então, a partir do momento que a gente fecha esse topo aqui,
ele pode ser um falso rompimento, que é algo muito comum de acontecer, certo? Um falso rompimento semanal devolveria toda a alta e buscaria pelo menos a mínima do fechamento do candle anterior ao rompimento, certo? Então a gente tem dois cenários aqui e aí a gente precisa entender qual dessas linhas de tendência será respeitada. Eu prefiro ficar com a primeira, porque a ideia é a gente sempre trabalhar com o que a gente já tem, porque isso aqui é um topo descendente consolidado, né? Topo rompido, e aqui é a especulação de que pode ser ou não pode ser. Então eu prefiro trabalhar com o que já é consolidado, que nós já sabemos que é um topo descendente, e usar isso aqui como métrica de rompimento. Felipe, então esse rompimento aqui é falso, ponto final, posso vender? Bom, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que foi um doji. O ideal do rompimento é que ele seja um rompimento com volume, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui atrás. A gente vai ver um cenário de rompimento. Ó, aqui, ó. Vamos botar aqui embaixo, porque aqui embaixo acho que foi mais interessante da gente analisar. Não vale a pena analisar aqui, porque foi um pancadão de volume para cima. Mas observa como nós tínhamos uma lateralização e a gente teve esse rompimento aqui. Observa o volume que se adquiriu ali embaixo. E era só o início. Você poderia ter comprado aqui na região dos 21 mil, estopado lá embaixo em 17 mil e ainda teria uma bela operação posterior, certo? Por quê? Porque houve volume no rompimento. Quando há volume no rompimento, você entende que é um rompimento para continuidade. Só que outra coisa é a direção desse rompimento. Se você tem um rompimento de alta em um cenário de baixa, obviamente ele vai ter mais volume. Então, obviamente, ele vai ter uma continuidade bem mais efetiva do que você imaginar em um rompimento de alta, haja vista que rompeu uma linha de tendência para cima, um rompimento de alta já em um cenário de topo. Então imagina que você é uma instituição, isso aqui é uma dica que o Al Brooks deu no livro dele e eu achei fantástico. Imagina que você é uma instituição que controla bilhões e bilhões de capital. A pergunta é, você compraria Bitcoin em 28 mil quando há a possibilidade de em algum momento ele buscar 21? Depois disso, eu sempre me questiono isso antes de fazer qualquer compra ou venda, certo? Então, já que há a mera possibilidade, eu imagino que nesse momento alguns institucionais não estejam pensando em adquirir Bitcoin. Haja vista que o volume está porco. Haja vista que o volume está horroroso. Então, se nós não temos um volume atrativo e um rompimento de topo, existe uma possibilidade real de que esse rompimento seja um falso rompimento, certo? Felipe, existe a possibilidade, como você bem disse, mas também existe a possibilidade inversa. Sempre há a possibilidade inversa. Eu sempre trago aqui as duas vertentes de análise. Por quê? Porque a gente depende de uma coisa chamada consolidação. Então, o que não é consolidado é só especulação e tudo que nós fazemos aqui é essa noção de especulação, certo? Por isso, como nós tratamos de um doji, nós tratamos de uma trading range. Nós tratamos de uma área de negociação. Aí a gente vai aqui para o gráfico diário e a gente entende que essa área de negociação é essa lateralização aqui. E essa área de negociação aqui pode romper tanto para cima quanto para baixo. Não pode? Pode. Só que nesse cenário aqui a gente analisa como é que está essa área de negociação. Para ficar mais fácil, a gente mete um gráfico de linha. O que você consegue ver aqui? Um topo triplo se formando. Então isso você consegue facilmente ver no gráfico de linhas. Então a probabilidade neste momento é que o gráfico devolva um rompimento para baixo para as próximas horas. Isso é o que nós temos como probabilidade e não como 100%, né? A probabilidade maior aqui é que isso aconteça, certo? Só que aí, nesse momento, muita gente está pensando a mesma coisa. Pô, fechou num doji. Quando você abre os livros, a maioria das vezes você vê o doji como possibilidade de entrada, principalmente um doji em um cenário como esse. Então, nesse momento aqui, vai ter uma quantidade absurda de ordens, provavelmente na perda da região dos 27 mil dólares. E ao vivo com vocês, eu vou olhar o Bitcoin Wisdom para saber se isso realmente é verdade. Olha lá, ó. 27 mil dólares, já começa a ter uma quantidade absurda de ordens. Claro, isso aqui eu também já tinha falado antes, então não tem aqui, meu Deus, Felipe é um profeta. Não, longe de mim. Eu já tinha falado antes que a zona dos 27 mil estava com muita ordem nessa região.
E justamente por isso que a gente abre a possibilidade para uma coisa chamada manipulação. E é aí que o couro come. Por quê? Aliado ao que eu disse para vocês no início do vídeo, ou seja, temos um possível conflito armado, não seria errado imaginar que isso aqui pode puxar para baixo, ativar a ordem da galera toda e dar-lhe para cima. É possível? É possível sim. Por isso, aí vem a ideia. Então o que eu faço, Felipe? Você vai operar o candle que romper a lateralização. E é aí que é a sacada. Por quê? Quando romper, né, na verdade o cenário de rompimento é um cenário que você sempre deve evitar, tá? O cenário de rompimento é um cenário que você sempre deve evitar. Vou romper igual aqui, vamos botar pro semanal de novo aqui para você entender. Se romper para baixo, eu vou entrar na venda já deixando minha ordem aqui. Não faz isso não, porque você vai ser bobo e você vai desrespeitar o mercado, certo? Qual é o cenário mais inteligente aqui? Máxima, máxima, mais máxima e depois uma mínima que rompe o primeiro candle. Se essa mínima romper pelo menos, grava isso aqui. Se essa mínima romper pelo menos, você vai pegar a Fibonacci, colocar aqui no candle primário. A gente chama esse candle aqui de candle primário. A gente chama esse candle aqui de candle de sinal. E esse candle aqui como candle de confirmação. Primário, sinal, confirmação. Gravou? Aí tu vai fazer o seguinte. Deixa eu até excluir esse negocinho aqui para ficar bonitinho para você enxergar. Você vai pegar a Fibonacci. Você vai tacar aqui no início até o final do candle. Se o terceiro candle, beleza? Terceiro candle romper a 0,5 do candle inicial, você pode meter uma venda na mínima dele e o stop na máxima. A probabilidade dessa ordem sobe consideravelmente. Porque na próxima semana, quando ele vier rompendo, ou com a probabilidade da próxima semana ele vier rompendo, ele vai ativar a sua ordem e o stop vai ficar longo. Mas Felipe, o stop vai ficar muito longo. O stop vai ficar muito longo. Você está operando numa range semanal, não tem como. Entendeu? Porque a possibilidade é o seguinte. É dele simplesmente descer, ativar a sua ordem, voltar, liquidar todo mundo e continuar subindo e isso aqui virar uma barra vermelha ignorada. É possível que isso aconteça, Felipe? Eu já vi isso acontecer 1 milhão de vezes, pô. É por isso que eu estou dizendo para vocês que a gente não opera o rompimento do candle. A gente opera o candle que rompe o doji. É assim que a gente opera. E nem sempre vai dar operação, infelizmente. Por exemplo, aqui, ó. Aqui meteu 850 dojis. Mas aqui até daria, ó. Doji, 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 candle que rompe o doji. Aí você metia uma venda aqui e estopava lá em cima. Você teria pego essa operação aqui. Só que o stop ficaria muito longe. Porque se você tivesse estopado logo o candle que deu origem, você teria sido estopado na segunda semana. Aqui não teria sido, aqui teria sido estopado. Porque você teria colocado o stop aqui em cima. Entendeu? Então, na verdade, nem todas as semanas vão dar essa operação. Claro que se você olhasse essa range aqui num 4 horas, no diário, de repente você até conseguisse uma operação legal aqui sim. Só que tentem sempre pensar dessa forma. A gente não sabe para onde vai o gráfico. A gente tem probabilidades e possibilidades. Então a gente estuda todas as possibilidades e uma delas vai confirmar. E no momento que uma delas confirmar, é dália. Nesse cenário aqui, se romper isso aqui para baixo, você vai querer pegar o candle que rompe isso aqui. E aí o candle que rompe isso aqui, você vai botar um stop na máxima desse candle, porque é uma operação arriscada, e deixa correr. Se der bom, ele vai continuar caindo, vai buscar 21 e tu pegou uma operação lá de, sei lá, 26 mil, 27 mil até a região lá dos 25, mas você tem que aguardar o candle fechar. O mesmo é o inverso. E eu abro essa possibilidade do inverso acontecer antes da tendência se seguir, tá? Porque a tendência é de baixa. Não esquece disso. Tendência de baixa. E isso aqui, por mais bonito que tenha sido, nada mais, nada menos, foi um reteste de fundo na tendência de baixa. Não esqueça disso. Foi lindo, cara. Subiu pra caramba. Todo mundo fez uma grana aqui bonita, mas foi um reteste de fundo. Certo? Não esquece desse ponto principal. Foi um reteste de fundo. E aí, nesse reteste de fundo, a gente entende que retestou, pode continuar caindo. E se pode continuar caindo, a gente vai
olhar a favor da tendência, certo? Sempre a favor da tendência. Então esse é o fechamento semanal, não esqueçam desse detalhe, certo? Mas eu abro a possibilidade para essa semana ser uma semana complicada, afinal de contas, tudo que nós acabamos de falar depende da continuidade do conflito no Oriente Médio, porque a gente não sabe o impacto que isso vai causar nas economias globais, haja vista que existem mortos a nível global. E aí, como existem mortos de todos os países, incluindo o Brasil, até onde a gente sabe, fica complicado para a gente dizer o que vai acontecer com as bolsas a partir de amanhã, certo? O que fica nítido para a gente dizer, já que esse é o fechamento semanal, a gente finaliza por aqui, eu vou dar uma entrada rápida no cenário macro, é o seguinte: provavelmente o Bovespa vai de saco amanhã. Provavelmente, porque coisas como essa geralmente trazem uma incerteza muito grande. E aí o gringo vai querer tirar o dólar daqui. E tirando o dólar daqui, o Ibovespa pode dar uma sangrada bonita assim. Considerando que ele já está também em uma tendência de baixa, certo? Observa como ele fez o topo, buscou um fundo, retestou até o que seria o candle de ativação da ordem, certo? Voltou a cair e nesse momento ele deixou uma pernada até interessante aqui, mas a tendência é que amanhã isso aqui continue caindo, pelo menos graficamente falando. É muito mais fácil a gente imaginar um negócio como esse, certo? Haja vista aqui, ó, aqui era a zona de suporte, tocou no suporte, zaralhou um pouquinho, tocou de novo no suporte, perdeu o suporte e agora está retestando o suporte enquanto resistência. A probabilidade amanhã é que abra em uma pernada bem complicada de baixa. Dólar é a mesma coisa, né? Provavelmente também vai de saco. Claro, especulação, eu não posso bater o martelo e dizer que vai, mas eu posso dizer que amanhã é bem provável que as bolsas do mundo abram bem mal. E quando a gente entende que os Estados Unidos entrou nessa briga para ajudar Israel, né, a gente fica se perguntando até onde esse apoio monetário foi. Porque até onde a gente soube, houve uma ajuda sim monetária dos Estados Unidos, e até onde isso vai complicar uma economia que já está complicada, certo? E aí dentro desse cenário a gente também precisa entender como os grandes players vão precificar isso para o dólar. Pô, Estados Unidos mal das pernas ajudando o conflito na Ásia, como é que é esse negócio aí? Então tudo isso a gente vai saber amanhã quando as bolsas abrirem e a gente entender o que está acontecendo com o cenário mundial, certo? Então, cuidado para quem for operar amanhã. Eu esperaria pelo menos a primeira hora do dia passar, tanto no Ibovespa quanto no SP, quem gosta de operar o índice americano, certo? Porque a probabilidade amanhã é que a gente tenha uma dificuldade aí para precificar isso, né? Para precificar isso, o índice do dólar segue subindo, então tem muito o que fazer. A probabilidade é que ele continue subindo ainda mais se houver uma debandada dos gringos para fazer dólar, certo? Então fiquem de olho nisso. Tava muito interessante o nosso cenário, né? Até imaginei que poderia ter uma continuidade de alta, já visto tudo que estava acontecendo, mas considerando esse cenário que acabou de acontecer, a gente fica meio que vendido no lance, certo? A gente fica muitíssimo vendido no lance. Então meu conselho para os amigos é que não efetuem compras agora. E eu particularmente, né, eu tinha comprado um pouco de Wild, eu até vendi, talvez eu consiga recomprá-la em um preço melhor, me dolarizei um pouco mais, até que, né, haja um cenário mais tranquilo, até que pelo menos busque a zona de suporte, zona dos 20 mil, ou a gente rompa essa resistência aqui, reteste ela enquanto suporte, mas em uma zona que, né, o cenário macro mundial esteja melhor, né? Já visto que os próprios dirigentes de Israel já declararam guerra e vão continuar essa guerra por mais algum tempo. Então a gente tende a ver essa barbárie no mundo aí continuar por mais um tempo, assim como já está continuando a guerra na Ucrânia, né? E isso pode trazer impactos macroeconômicos ainda piores, porque, volto a dizer, foi o que a gente disse no início, não se trata aqui dos países em si, mas do quanto isso vai pesar para os países que são aliados e principalmente para os países que tiveram seus mortos, né? Que foi muita gente. Para essa semana a gente tem
índice de inflação. E talvez nesse índice de inflação, conforme ele for divulgado, a gente tenha também os dados do quanto essa ajuda dos Estados Unidos a Israel pesou nos cofres americanos. É o que a gente vai olhar durante a semana, juntamente com essa análise gráfica. Certo, meus amigos? É isso. O vídeo ficou longo, mas ele ficou muito sério. E ele ficou dentro de tudo aquilo que eu queria dizer para vocês, considerando o cenário macroeconômico mundial. Acho que a maior recomendação nesse momento é aguardem para que haja um cenário macro mais adequado, né? Acho que essa é a mensagem que eu quis passar, explicando detalhadamente tudo o que está acontecendo. Espero ter conseguido. E é isso. Valeu. Muito obrigado se você ficou até aqui. Tamo junto. Qualquer dúvida, me chama lá na rede vizinha que a gente conversa, certo?